Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu venho aqui trazer um tema para vocês, que é uma virtude que Deus deixou para que tenhamos aqui na Terra, que é a mansidão. A mansidão, ela é um fruto do Espírito e todos aqueles que vivem da palavra vão demonstrar que têm mansidão através de suas ações, né? E eu quero mostrar para vocês por que ter a mansidão e como obter a mansidão através da Bíblia. Só que a primeira coisa, antes de tudo, a gente tem que saber, ter a consciência que somos dependentes de Deus para tudo. Tudo que a gente fizer, nós dependemos de Deus. Tudo que a gente tem, nosso carro, nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos amigos, nosso emprego, nada de fato é nosso. Tudo é do Senhor e Ele empresta para que possamos usufruir aqui na terra. Mas tudo vem de Deus, né? E qualquer momento que ele nos deu, Ele pode tirar. Então a gente tem que ter essa consciência que nós somos dependentes dele para tudo. E, e um do fruto do Espírito Santo é a mansidão. Então nós temos que dar esses frutos, porque lá na Bíblia mesmo diz, né, que quando uma árvore não dá frutos, o que acontece? Jesus vai lá e corta. Então nós temos que dar frutos, frutos bons, né, e frutos que permaneçam. E por que ter a mansidão? Eu te pergunto. Então vamos lá. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa frase nada mais nada menos que é o próprio Jesus Cristo dizendo que os mansos herdarão a terra prometida. E se nós estamos aqui na terra com um propósito maior do que herdar o reino dos céus, a gente está vivendo de maneira errada. Nós temos que ter muito propósito na vida, mas o maior de todos eles é um dia estar do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo, né? Então, o nosso maior propósito é um dia herdar a terra prometida. Amém? E agora eu quero falar para vocês como obter a mansidão. Número 1, humildade. Temos que ser humildes, né? Lá em Mateus 23:12 diz: E o que se mesmo se exaltar será humilhado, e o que se mesmo se humilhar será exaltado. E a falta de humildade, ela anda muito ligada ali com orgulho, né? Que é um outro pecado. O orgulho traz junto o egoísmo, e o orgulho e o egoísmo acaba destruindo a humildade, né? E quando a gente é totalmente dependente de Deus, é impossível faltar humildade, porque a gente sabe que somos dependentes dele para tudo. A gente tem que tratar bem todas as pessoas, independente da pessoa, a pessoa mais simples do local que você tiver, até a mais importante, tem que tratar igual, porque Jesus não fez acepção de pessoas e ele abomina aqueles que fazem acepção de pessoas, né? Lá em Tiago 2 diz: Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então não faça acepção de pessoas, tratem todas as pessoas iguais. Lá em Tiago 4:6, sobre a humildade, diz: Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes. E ainda tem gente que se acha mais importante que o outro só porque tem um cargo bom na empresa, só porque tem um carro do ano, só porque tem uma casona, né? Para Deus nada disso importa. Para Deus o que importa é o que está dentro do nosso coração e é o que a gente faz aqui na terra perante aos nossos irmãos, porque a gente está aqui na terra para servir uns aos outros. Então, para Deus é isso que importa, tá? Então, que a gente possa refletir sobre esse item que é a humildade. Segunda coisa, para se ter a mansidão, número 2, praticando a paciência. Trem difícil, né? Às vezes é difícil porque a gente vive num mundo tão conturbado, tão difícil, e às vezes a gente anda contra o oposto, né, da paciência. Mas enfim, quem nunca disse aquela famosa frase, Senhor, dai-me paciência? Pois é. Lá em Hebreus 6:12, fala assim: Para que vós não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Mais uma vez, está falando aqui sobre herdar as promessas do Senhor. E uma delas é herdar o reino dos céus, né? Então a gente tem que ser paciente, não ser precipitado, não atropelar as coisas, não meter o pé pelas mãos. Ter a consciência de que Deus está no controle de tudo, Deus está preparando, Deus está cuidando de tudo. E a gente, muitas vezes, estraga tudo por colocar a nossa vontade na frente, né? E quando a gente coloca a nossa vontade na frente, pode ter certeza que nossos planos vão se frustrar, né? Porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus tem que estar na frente. O controle de tudo tem que estar nas mãos dele.
Lá em Provérbios 16:32, fala assim: melhor é o paciente do que o valente, e o que controla o teu espírito do que aquele que toma uma cidade. Então, ser paciente vai te fazer conquistar muito mais coisas do que um valente, né? E quando a gente tem a paciência, a gente se torna uma pessoa mansa. Só que tenhamos noção, assim, quando a gente pede paciência, Deus dá. Só que para você ter paciência, você precisa praticá-la. E para praticá-la, vai cair uma pilha de problemas sobre você, né? E não pense que é um castigo, mas Deus te capacitando, né? Para você exercer a paciência. Então, esteja preparado para as provações também, tá? Terceiro item, exercitar o perdão. Gente, a gente erra todos os dias, as pessoas erram conosco todos os dias e nós temos que saber perdoar. Lá em Mateus 6, 14 e 15 fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará. É muito forte isso, né? E isso é só uma condição de Deus. Você quer perdão de Deus? Então perdoa seu irmão, tá? E a gente erra tanto, a gente erra por pensamentos, né? Às vezes nem sequer sabemos que estamos errando, mas se você pensar um pensamento impuro, xingar alguém por pensamento, né? Desejar o mal de alguém por pensamento, você está pecando. Você precisa pedir perdão para Deus. Quem é aquele que nunca xingou por pensamento, né? Gente, vocês nunca vão me ver xingando ninguém, mas às vezes por pensamento, é um pecado. Eu já pedi perdão para Deus e tô me policiando para que isso não aconteça. Lá em 1 João 5,15, diz assim: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna. Vocês têm noção de que você odiar seu irmão, você está sendo um homicida? Lá nos 10 mandamentos tem, né? Não matar. Não diz não odiar, mas diz não matar. Mas para Jesus, se você odiar o seu irmão, você está sendo um homicida. É muito forte, né? Lá em Mateus 5:22 fala assim: eu, porém, Jesus falando, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. E racá, lá em hebraico, o que significa? Homem sem juízo, idiota, insignificante, louco. Então, se você tem mania de xingar, gente, para agora, porque você será levado ao tribunal e estará sujeito ao fogo do inferno. Você não pode xingar ninguém. É só o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. E Deus, ele não só julga pelo que sai da nossa boca, igual eu falei, ele julga também o nosso coração e o nosso pensamento. Então, se você às vezes pensa coisas nesse sentido, pare de pensar, né? Repreende. E perdoar, né? Perdoar é libertação, é libertador. Então, perdoe seu irmão, porque você precisa de perdão também todos os dias. E uma coisa que eu trago também é: perdoe. Mas perdoar não significa você conviver com a pessoa, porque às vezes a pessoa te faz tanto mal, às vezes a pessoa é cometedora de delitos, né? Te leva para trás, só quer te afundar. Você não é obrigada a conviver com a pessoa, mas perdoe e ore pela vida dela. Amém? Próximo passo para se ter mansidão, número 4, acolhendo a sabedoria divina. Tem alguma coisa mais linda do que a sabedoria de Deus, né? E temos que buscar a Deus, temos que pedir sabedoria. Lá em Tiago 1,5 fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Então, Deus, ele nos dá, se a gente pedir com fé, e se for o desejo do nosso coração, ele vai nos dar a sabedoria. E a gente tem que pedir sabedoria para tudo. Tudo que a gente for fazer, qualquer decisão que a gente for tomar, desde quando a gente levanta, Senhor, dá-me sabedoria para levar esse dia, né? Tudo a gente precisa da sabedoria de Deus. E tendo a sabedoria de Deus, a mansidão vem junto. Amém? Quinto passo. Seja grato em todas as circunstâncias. Vamos agradecer a Deus, né? Porque uma pessoa mansa tem gratidão no coração. Porque pelo sim ou pelo não, ela sabe que Deus está do lado dela.
né? Às vezes você tá numa tempestade, tá lá num barco em alto mar, com aquela tempestade. É melhor você tá lá naquele barco, né? Passando o que tá passando, mas com Jesus do seu lado, do que você viver num palácio, comendo do bom do melhor, tendo tudo, mas Jesus não estando junto. Então, é melhor Jesus na dificuldade do que sem ele. Amém? A gente tem que dar graças em tudo. Um versículo muito conhecido, está em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Então, tudo que você for fazer, dá graça, tá? A gente às vezes pensa que Deus não dá o que a gente quer, mas muitas vezes é um livramento, é uma preparação. Então, tudo que acontecer na sua vida, mesmo que você não goste, dá graças a Deus, graças ao Senhor, porque tudo que Ele faz, tudo tem um propósito, tudo tem a permissão dEle, e por algum motivo está acontecendo aquilo em sua vida, tá? Então, agradece a Deus por tudo, amém? Sexto item para se ter a mansidão: controlar a língua. Talvez, às vezes, para muitas pessoas seja o mais difícil, né? Controlar sua língua. Mas lá em Mateus 5,37 fala assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. Cuidado com o que você fala. Para Deus, Deus escreve reto por linhas retas. Para Deus é sim, sim, não é não. Mais uma frase aqui de Jesus, tá? Mateus 12, 36, 37. Fala assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Então, uma pessoa mansa, ela não pode falar tudo o que pensa, né? Às vezes a gente pensa alguma coisa e fala, e às vezes deve falar, sim, mas muitas vezes a gente pensa uma coisa que a gente não deve falar. Pra que falar certas coisas, né? E tem coisas que a gente pensa que a gente nem deveria pensar, como eu te disse. Se você tiver algum pensamento do maligno, repreende em nome de Jesus e não pense, né? E a gente tem que tem um mecanismo aqui do cérebro até a nossa boca que se chama filtro. Vamos filtrar nossas palavras, ver o que a gente vai dizer, se vai edificar. Se não for edificar, não fala, né? Tem coisas que não se deve falar. E lá na Bíblia, a palavra ociosa quer dizer o quê? Palavras vazias, sem valor nenhum. E ali Jesus nos lembra que Deus nos julgará pelas nossas palavras, tá? Às vezes a gente conversa alguma conversa chula, né? Vazia. Agora imagina ele julgar uma conversa nossa premeditada em trazer mal, em trazer discórdia, em caluniar. E isso seremos julgados por Deus. Cuidado com as conversas, tá? E que Deus ensina para nós que o falar manso desvia a ira. Por isso a gente tem que pensar no que vai falar. E a gente tem que falar manso também. Falar manso com quem? Com todos. Principalmente, gente, com os que estão em casa. É um ponto muito importante, porque tem gente que trata tão bem as pessoas da rua, né? Você recebe uma visita na sua casa, você vai lá na padaria, compra tudo do bom e do melhor. Você recebe vem os irmãos da sua casa, vêm fazer uma oração, você faz aquela janta para eles. E para o pessoal da sua casa, como você tem os tratado? Às vezes você tá lá que nem um cavalo, né? Tratando seu cônjuge ali com 7 pedradas na mão. Não, gente, vamos tratar os da nossa casa bem, vamos falar manso com eles, né? Às vezes a gente desenterra coisas do passado para poder atacar a pessoa da nossa casa, para poder feri-la, para trazer discórdia, para ficar relembrando. Não seja igual a mulher de Ló, não fica olhando para trás. O que aconteceu com a mulher de Ló? Virou uma estátua de sal. Não petrifica a sua vida, esquece o passado, viva o hoje, para que o hoje sim vai refletir no nosso futuro. Então, trate bem hoje as pessoas, os nossos filhos, o nosso marido, as suas esposas. Vamos tratar bem, principalmente os de casa, tá? Então a gente tem que ter controle, né, por tudo que a gente fala. E quero falar para você, mulher, que você é o termômetro da sua casa. Se você tá irada, você vai irar todo mundo, irar seus filhos, seu marido vai ficar bravo, mas se você estiver tranquila, você vai passar calmaria para todo mundo. Amém? Vamos lá para o último item, que é
pôr em ação a gentileza. Lá em Efésios, diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Então, você tem que tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado, né? Tem que amar os seus inimigos. Se a pessoa for grossa com você, trate bem, né? E porque não foi nos dado outra opção aqui? O que Jesus deixou para nós? O que Deus deixou para nós, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? E servir o seu irmão. Estamos aqui só para servir, né? Uns aos outros. Não tenha um coração gentil e generoso, né? Não trate com desprezo, com indiferença, aqueles que te tratam assim. Porque às vezes a pessoa te trata mal na intenção de você revidar, de você ser grossa, de você xingá-la. E é isso exatamente o que quer. Para quê? Para falar o que você é. Então não deixe as pessoas falarem o que você é. Deixe a Deus falar quem você é, né? E para Deus nós somos pessoas amadas, abençoadas, pessoas escolhidas, né? Deus, ele nos escolheu. Então deixe que a luz do Espírito Santo brilhe em você, né? Não faça igual, não se contamine com as pessoas, tá? Mostre que você é diferente. E a mansidão, gente, a mansidão ela é crescente. Busque aqui na palavra, porque se você buscar na palavra, a sua jornada vai ser sucesso, tá? Você vai ser inspirada a ser uma pessoa mais calma, uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais amorosa, mais cheia de amor nas palavras, para que de sua boca só saiam palavras de bênçãos. Amém? Desejo a vocês um ótimo dia e que vocês tenham Jesus no coração e que Deus abençoe a vida de vocês grandemente.